Olá, boa noite. O Realidade em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar sobre a instabilidade econômica pela qual o Brasil passa e que tem feito com que muitas empresas brasileiras deixem o país e estrangeiras também acabem saindo do Brasil. Marcas famosas como FENAC, aquela livraria grande que chegou a ter 12 unidades no Brasil, encerrou as atividades aqui, fechando a última loja agora no mês de setembro, a loja que ficava na Avenida Paulista, em São Paulo. As incertezas políticas, o sistema tributário complexo, o ambiente de negócios desfavorável ao empreendimento são fatores que fizeram não só a FENAC, mas outras empresas grandes, como Nikon, por exemplo, a tomarem essa decisão drástica. Analistas econômicos afirmam que, enquanto não houver um cenário definido para os próximos anos, as incertezas devem perdurar. O Realidade em Pauta trata desse assunto. No Brasil, não é difícil encontrarmos empresas que vieram de fora do país. É só dar uma volta no centro de São Paulo, por exemplo, que você vai perceber que o mercado internacional olha com certo carinho para a economia brasileira. Bom, pelo menos olhava. Isso porque a economia do Brasil, classificada no ano passado como a 8ª maior economia do mundo, tem deixado alguns investidores inseguros. Nós tivemos um período áureo em 2010, quando o país chegou a ocupar a 6ª posição na economia mundial, com o PIB em torno de 6, 7%. A partir desse período, 2010, 11, 12, 13, até 2015, daí começou a vir um período do desaceleramento da máquina da economia e o país começou a produzir menos. Onde a gente visualiza isso? No produto interno bruto, é tudo aquilo que produz dentro de uma nação. Começou a ter uma queda, uma retração da economia e daí, se a empresa produz menos, emprega menos e esse efeito chega até na economia doméstica, onde estão os bares, restaurantes, supermercado, e começa a ter esse efeito cá dentro. E foi justamente essa insegurança que levou algumas empresas estrangeiras a repensarem sua estadia no Brasil. Foi o caso da empresa britânica de cosméticos Lush, a japonesa Nikon, especializada em tecnologias de imagens fotográficas, e a varejista britânica Accessorize, que atuava no Brasil desde 2002. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, quando eles investem aqui dentro, eles sabem de que eles vão ter um grande risco, então eles esperam um grande retorno. Quando ele começa a visualizar de que o país começa a entrar nos olhos de desconfiança em relação à sua própria produção e começar a produzir e ter grandes exportação do seu produto para fora do país, eles começam a sair fora naturalmente desse mercado. Então eles começam a vender as suas participações para outras empresas e começam a retirar volumes de dinheiro de dentro do Brasil, que justamente estaria financiando a produção dessas empresas. Por outro lado, mas seguindo essa mesma tendência de fuga do Brasil, existem os casos de empresas que deixaram o país, mas as marcas continuaram em circulação. A varejista francesa FENAC, por exemplo, vendeu suas operações no Brasil para a Livraria Cultura no 2º semestre do ano passado. Desta forma, embora a operação seja feita pela Livraria Cultura, o nome da francesa se mantém. Porém, o cenário não está nada bom para a marca. Em setembro desse ano, a FENAC Brasil encerrou 11 de suas 12 lojas físicas no país. Agora, quem compra essa participação desses investidores que estão saindo fora do país? São investidores locais, internos ou outros investidores também dados ao risco, porém eles vêm para cá já com um plano de reestruturação, com um plano totalmente diferente daquele investidor original, de que ele via um plano de expansão, ele visualiza como um plano de reestruturação. Daí começam as empresas a ter as demissões, a estruturação do programa de produção de pessoas. Porque esse investidor que ele está comprando uma empresa de reestruturação, ele sabe que ele vai passar um período não muito bom, mas ele visualiza de que dentro de 3 ou 4 anos começa a ter uma retomada desse investimento, que ele comprou essa empresa, essa participação de uma empresa de que o preço dele estava muito mais em conta. Então começa a ter todo esse efeito que a gente visualiza na economia, de desemprego, as empresas produzindo menos, comprando menos os seus fornecedores, porque esses investidores estão preocupados mais com a marca que eles estão adquirindo, mais com a marca daquele negócio de que vai estar rentabilidade para ele retorno no futuro. A rede de supermercados Walmart, maior varejista em todo o mundo, também está deixando o país. Depois de 7 anos seguidos de prejuízos aqui no Brasil,
a marca já vendeu a maior parte de suas operações. Segundo dados do IBGE, em 2016, o número de empresas nacionais e estrangeiras caiu pelo terceiro ano consecutivo, o que correspondeu a quase 71 mil companhias a menos naquele ano. De lá para cá, mesmo com a leve melhora na economia, diversas empresas encerraram as atividades no Brasil. As incertezas políticas, o sistema tributário complexo e o ambiente de negócios desfavorável ao empreendimento são fatores decisivos para o fechamento dessas empresas. Olha, e aqui dentro do estúdio hoje eu tenho a satisfação de receber Carlos Armando Beneduzzi Luca. Ele tem licenciatura plena em matemática, é mestre em planejamento e desenvolvimento regional, pós-graduado em administração financeira, graduado em administração de empresas. O Carlos é especialista em marketing, comunicação empresarial, planejamento estratégico e especialista também em gestão de negócios internacionais. A pessoa especialmente convidada para falar sobre esse assunto tão importante. Carlos, obrigado. Eu que agradeço a atenção, o convite e estou à disposição. Por favor, Hélio, esteja à vontade. Muito obrigado, Carlos. Olha, esse é um assunto muito interessante para o nosso telespectador, porque a gente mostra aí empresas que estão deixando o Brasil. Não é um fenômeno de agora, a gente tem isso acontecendo já há alguns anos. O que é que faz uma empresa perder o vislumbre pelo Brasil? Perder a motivação? Deixa eu fazer um breve histórico que ocorreu nessas últimas 3 décadas. Sim. Por exemplo, na década de 90 nós tivemos o início com o Plano Real, que foi nada mais do que uma organização da economia. Após ter organizado a economia, entramos num segundo momento, no ano 2000 e 2010, em que houve o grande boom de crescimento. A partir de 2010, ocorreu uma nova matriz econômica. E a partir dessa matriz é que que prejudicou muito a nossa economia, fazendo com que as empresas saíssem do Brasil. No período de crescimento, deveríamos ter trabalhado muito fortemente as nossas reformas, coisas que não ocorreu, reforma tributária, trabalhista, a própria reforma política. Hoje é que estamos tentando fazer isso. Então, vamos dizer, esse período de 2010 em diante é que ocorreu a grande saída dessas empresas. E as que ficaram, algumas fecharam, muitas fecharam, chegou no que nós temos hoje, quase 15 milhões de desemprego. Você fez esse rápido histórico aí, década de 90 até agora, e nessa linha que você traça, o real foi mostrado na sua explicação como o organizador da economia brasileira, que deu subsídio e sustentação para que na década seguinte a gente tivesse um crescimento econômico. Perfeito. E aí o crescimento acaba, quer dizer, a gente perdeu a chance de fazer o crescimento seguir em frente. Sim, perdemos a chance. O que vai ocorrer a partir de agora? Acredito e tenho certeza que vai ocorrer, primeiro, uma organização, ou melhor, uma reorganização da economia. Vamos recomeçar já com uma postura diferente na questão de reformas trabalhistas, reforma tributária e tudo mais. Porém, nós temos que ter um foco principal numa nova política econômica, porque o Brasil perdeu a credibilidade internacional. Nós precisamos readquirir essa credibilidade com novas políticas de crescimento, uma política econômica muito mais rígida e de crescimento para o mercado interno e para as empresas. Você mencionou reformas que são importantes e que deveriam ter sido feitas, e são reformas, Carlos, que são sempre mencionadas pelos governos, pela Câmara, pelo Senado, mas, por exemplo, que não entram em vigor, como é o caso da reforma tributária. O ambiente de tributação no Brasil é realmente tão importante, assim, tão sufocante para as empresas nacionais e estrangeiras que atuam aqui? Sim, é importante fazer essa reforma, porque as empresas que saíram e foram para um outro país, vizinho ao que é o nosso, é por causa da reforma tributária. Lá a tributação é muito menor. Então, você tem uma maior estabilidade de planejamento para os próximos 5, 10, 15 anos. Então, isso fica muito mais fácil de você organizar a sua empresa e estruturar para um crescimento dentro do contexto da América do Sul para os próximos 15, 20 anos. O grande segredo dessas empresas foi o quê? O planejamento a longo prazo, e não aquele planejamento para daqui 2 anos, na próxima eleição ou na próxima eleição. O grande segredo é a longo prazo. Essa é a nossa sustentação que vai permitir uma nova recuperação econômica
e, consequentemente, uma maior equidade e eficiência da nossa economia. Você tem um termo que é muito utilizado na política, que é a previsibilidade, né? É isso que você está falando. Sim. É a condição de uma empresa conseguir projetar a sua atividade, os seus lucros, os seus custos dentro de um período longo de anos para saber se a atividade vai ser viável ou não. Agora, de maneira geral, Carlos, o ambiente empresarial no Brasil hoje, ele já dá mostras de que essa previsibilidade vai surgir para que o empresário, para que as empresas, as que são nacionais, as que são estrangeiras e que atuam aqui, repensem em suas atividades para serem mantidas? Olha, a grande verdade é que o empresário deseja isso. Ele ambiciona, vamos dizer assim, uma certa estabilidade econômica. Quando eu falo estabilidade, eu não estou falando de 1, 2 anos, eu estou falando de 15 a 20 anos. O próprio plano do governo, do Ministério da Defesa, é para 20 anos. Então, nós temos que ter essa previsibilidade para os próximos 20 anos. Eu tenho que ter normas, procedimentos e uma política para que isso ocorra. Isso vai dar uma certa tranquilidade para o empresário. Porque, por maior que você tenha uma taxa de juros alta, vamos dizer, um problema de fluxo de caixa, mas quando ele tem essa previsibilidade de crescimento, ele investe, ele procura parceiros, ele vai à luta. Isso é o que mais é necessário para o empresário nacional e internacional. A confiança, a determinação e a credibilidade de um país que vai crescer para os próximos 20 anos. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o índice de confiança empresarial, que leva em consideração empreendedores de indústria, serviços, comércio e construção, ficou em 89,5 pontos, numa escala que vai até 200, isso no mês de setembro de 2018. A taxa caiu pelo 6º mês seguido e a percepção dos empresários é de que tanto o cenário atual quanto as perspectivas futuras estão piores. Heitor é educador físico, empresário e professor dessa academia na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. Há 5 anos ele decidiu seguir o sonho de ter um negócio próprio, mas primeiro precisou verificar alguns pontos legais para o projeto sair do papel. Primeiro o processo é ir atrás de um contador e ele vai mostrar para você o que fazer. Aí ele falou para mim ver o local que eu ia ficar, que tinha que ser de boa movimentação, eu achei. Fui atrás do bombeiro para ver se estava tudo legalizado. Aí eu vi o habite do lugar, também estava certo. E depois entrei com um pedido de abertura da empresa e fomos com uma papelada até o CREF, Conselho de Educação Física, e lá a gente legalizou tudo certinho, com a vigilância sanitária, diversos órgãos que tem que ser feito. A academia conta hoje com 200 alunos matriculados e 3 funcionários devidamente cadastrados. Mas para colocar a empresa em funcionamento, Heitor fez muito mais do que simplesmente escolher um local e abrir a academia. Ele fez algo conhecido como análise de mercado. Gilson é consultor empresarial. Ele diz que esse tipo de análise é muito importante na hora de decidir abrir um negócio próprio. Qual é o perfil do público daquele bairro? Qual é o perfil das pessoas? Faixa etária, nível de escolaridade. Você pode fazer uma pesquisa, usar ferramentas, hoje tem disponíveis para você montar formulários, disponibilizar isso via redes sociais ou fazer pesquisa de campo mesmo. O ideal é você sair a campo. Percebe melhor. Exatamente, entender o que o público quer. Porque pensando na questão da academia como exemplo, academias existem aos montes, Então, mas qual é? Você vai montar uma academia, mas o que você vai entregar de diferente? Qual o seu diferencial, dentre todas as outras academias, que vai fazer com que o cliente vá usufruir do serviço da sua academia e não do seu concorrente? A gente procura contratar professores formados com o CREF, que é o caso aqui da academia, que a gente tem professores com o CREF aqui na academia. Isso é muito importante, porque geralmente o cara vai na academia, o cara nem formado nem faculdade fez. E é muito importante para a pessoa ter um profissional acompanhando ela, Um cara formado, com bastante conhecimento. Porque chega com uma lesão, com alguma coisa, pode até piorar. O cara não sabendo lidar com isso, não tem estudado,
De acordo com um levantamento feito pela Boa Vista SCPC, o número de novas empresas cresceu 13,6% no Brasil no ano passado, em comparação com 2016. Na classificação, o microempreendedor individual continuou com papel de destaque, crescendo 19,1%, enquanto as microempresas tiveram expansão de 6,8%. Mas assim como o Heitor, que fez uma análise de mercado antes de abrir a academia, ele seguiu outro passo importante, que foi reunir todas as informações necessárias para o projeto sair do papel. Primeiramente, é importante fazer um bom plano de negócio, para entender todas as peculiaridades desse negócio, mercado, potencial concorrente, estimativa de mercado, né? Qual é o cenário para esse mercado nos próximos 3, 5, 10 anos. E eu preciso entender também qual o montante necessário para eu iniciar para iniciar esse projeto, iniciar essa atividade. Se eu for investir um determinado montante, em quanto tempo esse valor retorna para mim, em qual margem, até para eu comparar diante de outros cenários de investimento, se vale a pena eu investir nesse negócio ou se compensa eu fazer um outro tipo de investimento, que vou ter o resultado no menor tempo, com uma margem maior e com menor esforço. Então, eu preciso fazer esse estudo antes de iniciar. O sucesso de uma empresa, eu costumo dizer que é 50% excelência no que se entrega, que é o produto ou serviço, e 50% de gestão. Se em 2017 houve um crescimento no número de novas empresas, em 2016 foi um péssimo ano para quem quis ter um negócio próprio. Segundo dados do Cadastro Central de Empresas, em parceria com o IBGE, o Brasil fechou 64.368 empresas naquele ano. Com isso, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem trabalho em 2016, quando o país enfrentava seu segundo ano consecutivo de recessão. Mas se é justamente em momentos de crise que muita gente fecha as portas da empresa, por outro lado, a própria crise pode significar novas oportunidades. Situações de crise, ela serve para peneirar o mercado. Então, os bons ficam e os maus não ficam. Não mal no sentido de não olhar para a gestão como se deve. Você pode ter um excelente produto, um excelente serviço, mas se você não fizer a lição de casa, que é a gestão, olhar para dentro da sua empresa, entender o que você pode melhorar em termos de eficiência operacional, em termos de excelência no que se entrega para o teu cliente, e entender e também estar de olho no mercado para entender, identificar as oportunidades, as ameaças, você vai se ajustando, você vai se adequando, e nessas situações onde a grande parte dos concorrentes acabam se perdendo por conta disso, você se sobressai, você acaba montando uma empresa mais sólida, consolidada, e ela acaba se destacando. Que eu não senti a crise, não afetou meus alunos, graças a Deus. Talvez seja por atendimento que a gente faz, o trabalho diferenciado, né? Não sei. Mas graças a Deus a gente só tem aumentado os nossos alunos. E aqui no estúdio eu continuo a conversa com Carlos Armando Beneduzzi Luca, ele é especialista em gestão de negócios internacionais. Isso aqui resumindo o currículo do Carlos. Carlos, você atua na academia, você é professor nessas Sim. áreas todas a respeito de negócios, de gestão de negócios internacionais, a administração de empresas de maneira geral. E a gente comenta aqui sobre o êxodo de empresas, quer dizer, empresas que estavam no território nacional e, por razões econômicas, na vasta maioria das vezes, deixa o Brasil para atuar em outro país. Não estamos falando de empresas que fecharam as portas, que entraram em falência, mas que preferiram sair do Brasil e colocar esse negócio em operação em outro país. Esse é o caso das empresas que saíram e porque o outro país ofereceu condições melhores para o empresariado. Então, ele foi colocar nesse outro país uma unidade fabril, gerando emprego nesse país, porque as condições econômicas para ele eram muito mais interessantes do que aqui no país. Veja, o pessoal critica muito o lucro, mas o empreendedor, ele tem como objetivo o lucro. E esse lucro, hoje, você pode obter por intermédio de desde um PRL, uma participação, ou até em compra de ações dessas empresas. Então, o que é mais importante nesse contexto é que como eu vou voltar para o meu país?
Será que vale a pena eu voltar para o meu país? Que política econômica esse meu país for ter? Se ele me der uma certa estabilidade, eu vou montar uma outra unidade fabril aqui. O mais importante em gestão de negócios é você ter, neste caso aqui, 2 unidades de produção, né, em que você pode ter um conhecimento forte do mercado local e do mercado da região, no nosso caso aqui, América do Sul. Isso vai permitir que você tenha uma visão de negócios internacionais muito maior. E vai permitir que, no futuro, tá, você, ao se consolidar, você possa fazer parte do mundo globalizado, com fusões, aquisições e incorporações com outras grandes empresas. Porque você tem uma base muito boa, que é o conhecimento de mercado, tá? E tem uma estrutura empresarial forte, sólida. Isso, qualquer empresa multinacional tem interesse de tê-lo como parceiro. Sim. Carlos, você também é especialista no desenvolvimento, no planejamento e no desenvolvimento regional de empresas. O que é importante para que haja esse desenvolvimento pensando em região? Tá. Eu vou colocar aqui uma palavra que todo mundo conhece, é o BNDES. Sim. Mas eu vou colocar um BNDES E. O que vem a ser esse E? É para o empreendedor, para o pequeno empreendedor. Sim. Tá? Para aquele empreendedor que está iniciando sua atividade, não importa se é uma atividade agrícola, uma atividade de tecnologia ou uma atividade industrial, esse pequeno empreendedor precisa de um incentivo, tá, de suporte para que ele possa alavancar o seu negócio. E quando fala assim, alavancar um negócio, você está falando em capital de giro, para você ter uma certa sustentabilidade por um período de consolidação do teu empreendimento. Não importa se é agrícola, empresarial, industrial ou de tecnologia. Então, veja, na parte de negócios, quanto maior suporte você der a esse pequeno empreendedor, né, esse empreendedor vai ter condições de, o dia de amanhã, ser uma pequena empresa, uma média empresa e uma grande corporação. Isso depende muito da política econômica que o país vai oferecer. E se o BNDES, eu brinco ele, né, de empreendedor, terá condições de dar suporte a essa empresa. Por quê? Porque é onde que ele precisa para o seu crescimento. Esse é um assunto muito Delicado. debatido e delicado. Eu sei que é delicado. Porque a gente tem muitas críticas que são feitas com relação à política de empréstimos, né, do BNDES, pensando às vezes muito mais nas grandes corporações já estabilizadas, enquanto isso o pequeno empreendedor, que, se não me engano, são os responsáveis pela vasta maioria dos empregos no Brasil, é o pequeno empreendedor. Agora tem uma nova terminologia, né, recente, que é o microempreendedor individual. Isso e mesmo. São esses que mais têm dificuldade no acesso ao financiamento, Carlos. Sim, veja, quando você fala em pequeno empreendedor, mas ele é pequeno. Se você entrar hoje numa padaria de esquina muito bem organizada, ela tem ali no mínimo 50 funcionários. Nos períodos que ela trabalha, das 4 da manhã até as 10, 11 horas da noite. Poxa, você está falando numa padaria com 50 funcionários. Mas isso é uma pequena empresa. E que suporte você tem que dar para essa empresa, para ela dar sustentabilidade no seu negócio, na sua região? Ela está gerando emprego numa determinada esquina, com todo respeito à palavra esquina, mas numa determinada região, numa determinada cidade, num determinado bairro. Imagina empresas pequenas que estão indo para esse mercado e começam a ter o seu empreendimento, começam a trabalhar com 4, 5, aumenta para 20, 30, 40, 50. Esta base de 40, 50 funcionários, tá, é que vai dar toda uma sustentabilidade econômica, gerando uma economia muito mais saudável e consolidada. Naturalmente, Hélio, o capital de giro é fundamental. E o empréstimo é o grande vilão. Mas se você tem uma visão de longo prazo e acredita no projeto, acredita nesse investimento, acredita nessa empresa e no empreendedor, você tem como alavancar isso. Com certeza. Alavancar toda essa parte, vamos dizer, de desenvolver um grande crescimento numa determinada região, num determinado bairro, numa determinada região. São os pequenos empreendedores gerando um grande crescimento regional. Extraordinário. Carlos, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente. Fiquei feliz de receber você aqui. Fico agradecido, eu que agradeço a atenção e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado.
O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever essa conversa aqui com o Carlos lá no nosso site novotempo.com/jornalismo. E aproveito para anunciar que a partir da semana que vem o programa vai estar aqui com uma nova pessoa na condução, na apresentação aqui do Realidade em Pauta. Eu agradeço a você por todo esse tempo juntos aqui no Realidade. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Boa noite para você.